Pearl Grimm. Livro primeiro. As sementes do conflito. Prólogo. História dos mundos. Pearl Grimm é um mundo encantado. Ou melhor, fora outrora. Outrora, quando o mal não estava necessariamente implementado no coração das criaturas dos mundos. Agora tem outro nome, dizem. Chamam-lhe Mundo ad Imaginem. Conspurcaram a nossa terra com o sangue de lodo que pinga das suas artérias corruptas. Malditos Demox. Quando nada existia, a divindade primordial, Godrol, criou o mundo como o conhecemos. O nosso mundo. A mesma formação geográfica, os mesmos mares, as mesmas montanhas, as mesmas planícies, as mesmas florestas, os mesmos ventos. Ai, o vento. Tão bom quando nós, Angox, filhos puros do próprio Godrol Todo-Poderoso, sentíamos o vento nas nossas caras. Mas o ar está infestado pela respiração nauseante dos malditos Demox. A quando da criação de Pearl Grimm, Godrol, nosso fortunoso pai, teve em consideração que era necessário haver habitantes para preencher a bela paisagem criada por ele. Foi então que nos criou a nós, Angox, seres puros, bondosos e belos, repletos de virtuosidade e compaixão. Fomos criados como imortais quanto à idade, mas nunca quanto ao ferimento do inimigo. Todos nós somos capazes de viver milhões de anos. No entanto, uma lâmina em sítio incerto poderá ser o nosso fim. Cansado da perfeição dos Angox, nosso pai criou seres imperfeitos, os seres humanos. Divertia-lhes ver alguém a lutar pela sua felicidade, e rapidamente o homem assim o fez, criando tristeza e ruína para criar a sua própria alegria. Imperfeito, como mencionamos. Mas Godrol apaixonou-se demasiadamente por eles. Exigia-lhes que o respeitassem enquanto na sombra conspiravam sobre a sua existência, pois, ao contrário de nós, que vivemos com ele, nosso pai nunca apareceu a um humano. Eles, os imperfeitos, ou como mais tarde lhes viemos a chamar, paixão do Criador, duvidavam de tudo. Blasfemos eram eles. E ainda o são. Instalaram-se gradualmente nas colinas frias de Groth e nos desertos áridos do sul de Pearl Grimm. E mesmo dentro deles criaram-se várias animosidades. Os humanos de Groth acreditavam que Godrol era sem dúvida omnipresente, omnisciente e omnipotente, enquanto os bárbaros dos desertos amarelos duvidavam entre classificar nosso poderoso pai como o Criador ou uma criação. Godrol reparou então que os seres humanos, sua apaixonante criação, não conseguiam viver num clima de paz, mas as guerras constantes pareciam fazer a sua alegria. Adorava observar soldados a serem atropelados por cavalaria pesada, castelos a serem derrubados por enormes catapultas e muita mais barbárie que o homem conseguiu criar. Estava então decidido que, uma vez que nós, Angox, éramos unidos, estava na altura de criar uma cisão dentro da nossa raça. Foi então que nasceram as duas castas que tanto nos diferenciam, os Kerubs e os Sarubs, sendo os primeiros superiores aos segundos. Os Kerubs pertenciam à Guarda Real de Hevar, a nossa capital, a sacra cidade de ouro, e executavam as mais altas magistraturas e assuntos públicos, enquanto os Sarubs eram obrigados a árduos trabalhos civis e habitualmente eram os peões nos exércitos. Sim, porque nós tivemos um exército. Nós precisamos de nos defender mais tarde, pois a traição apareceria ao virar da esquina. Godrol, amante de todas as coisas vivas, tinha, não obstante, um ser a que dava demasiado afeto. Liuferius, um Sarub obstinado, líder da Guarda Real de Hevar, conselheiro real em todos os concílios que tínhamos, mantinha habitualmente a opinião de que os humanos mereciam ser castigados, pois faltavam constantemente ao respeito e à autoridade de Godrol. Mas o Criador foi de opinião diferente. Dizem que foi por isso que Liuferius foi expulso da Cidade de Ouro e mandado para a terrível Península Negra, para lá do Grande Istmo. Diz a lenda que o Sarub, juntamente com um grupo de outros Angox, criou uma rebelião contra o trono de Hevar quando ordenou que o Império Amarelo, povo humano que não respeitava Godrol, fosse aniquilado. Quando Liuferius e o seu séquito de nojentos traidores foi extraditado para a Península Negra, o horroroso Sarub canalizou todo o mal do mundo e criou uma nova raça, os Demox. O oposto por excelência dos Angox. Seres de uma fialdade enorme, com um buraco no lugar do coração, repletos de ódio, opulência e constante desejo de conflito. Foi então que Liuferius teve a sua vingança.
Juntamente com o exército dos seus irmãos de Asco, tentou por várias vezes tomar Hevar, mas nunca teve sucesso na sua eterna demanda. Nem nunca nós, Angoks, conseguimos repostar, pois nunca nos foi possível conquistar a cidade que a terrível besta criara, Hellar. Mas no ano 900 do primeiro milénio, na temível Batalha das Deidades, em que 100.000 Angoks defrontaram um número igual de Demox, tudo isto terminou. Ao ver que os exércitos iriam acabar por se aniquilar mutuamente, Godrol e Lúferus criaram então um acordo entre os dois povos. Chamaram-lhe o Pacto, e nele visava que nenhum Angok poderia invadir Hellar, nem nenhum Demok poderia fazer o mesmo a Hevar. A paz instalou-se então em todo o Pearlgrim. Pouco mais tarde, criou-se uma quarta raça, quando um Demok apaixonado por uma Angok copulou com a mesma. Dizia-se nos cânticos arcanos que nunca as duas raças podem se misturar ou um mal maior ao mundo dará lugar. Foi então que nasceu o primeiro Snapua, o resultado do cruzamento das duas linhagens distintas, e tal como os Angoks e os Demoks, era um ser imortal. Morana era o seu nome, uma fêmea bela repleta de espírito de aventura. Mas os pais estavam cientes de que se algum dia Lúferus ou Godrol descobrissem que os sangues tinham sido mesclados, o pacto seria quebrado. Desejando paz entre os dois povos, os pais de Morana tiveram outro filho e mandaram o casal para as densas florestas de Jinglebreast, onde seria quase impossível serem descobertos. Aí, os dois irmãos acasalaram e muitas gerações de Snapua lhes seguiram. Godrol e Lúferus continuaram a reunir em concílios onde debateram assuntos como aliados, e ambos concordaram que, como seres regentes dos seus povos, deveriam não ser apenas imortais quanto à idade, mas também caso fossem feridos em combate. Sim, em combate, pois os lascivos Demoks, a quem nós temos de obrigatoriamente corresponder como irmãos afastados, continuaram a tentar conquistar terras aos homens de Groth. Então, criaram-se as relíquias da imortalidade. Ambos os divinos regentes acreditavam que, de forma a enganar os seus povos para que estes nunca lhes tentassem roubar a sua relíquia, era importante que a sua energia fosse toda canalizada em objetos vulgares. Godrol optou por criar o Cálice do Destino e Lúferus executou a Lança da Fortuna. A quando da criação das duas relíquias, Godrol e Lúferus executaram ainda uma terceira, a Gema da Paixão, que foi deixada aos seres humanos para que o bem-afortunado que encontrasse nas montanhas do Desvario pudesse viver eternamente. Terminou então o primeiro milénio. Agora, Pearlgrim deixou de ser o nome do nosso universo para se passar a chamar Mondo ad Imaginem. E o humano, sempre incauto, acredita que para lá da Península Negra onde está instalada a horripilante Hellar se encontra um outro mundo. Um mundo de sonhos. O Mondo ad Utopium.